Hoje vamos conhecer a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma cidade com mais de 250 anos de história, tendo sido oficialmente fundada em 26 de março de 1772. Ao longo dos séculos, a cidade se desenvolveu de uma modesta colônia de imigrantes açorianos para um dos principais centros econômicos, culturais e políticos do Brasil. Sua localização privilegiada, às margens do Lago Guaíba, e sua proximidade com a fronteira sul do país, a tornaram um ponto estratégico tanto para o comércio quanto para o intercâmbio cultural. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente os aspectos que fazem de Porto Alegre uma cidade única. Vamos abordar desde o surgimento da capital até os principais pontos turísticos, a infraestrutura urbana, os espaços públicos, os serviços de saúde e educação, além de oferecer um panorama completo do estilo de vida que essa metrópole proporciona. Prepare-se para uma imersão profunda em tudo o que Porto Alegre tem a oferecer. Porto Alegre surgiu como um pequeno assentamento de imigrantes açorianos enviados pela coroa portuguesa no final do século XVIII. Inicialmente, o local era conhecido como Porto dos Casais, em referência aos casais de açorianos que ali se estabeleceram. Com o passar do tempo, a cidade se expandiu e se tornou um importante porto fluvial, graças à sua localização estratégica às margens do Guaíba, que facilita o acesso ao interior do estado e a outras regiões do Brasil. No século XIX, Porto Alegre foi palco de importantes eventos históricos, como a Revolução Farroupilha, que ocorreu entre 1835 e 1845, e envolveu disputas entre os republicanos gaúchos e o governo imperial brasileiro. Esses acontecimentos ajudaram a moldar a identidade da cidade e do estado do Rio Grande do Sul, caracterizados pelo forte senso de independência e valorização das tradições locais. Ao longo dos séculos, Porto Alegre se consolidou como um dos principais polos econômicos e culturais do país. Sua população cresceu rapidamente e hoje a cidade é o lar de mais de 1,4 milhão de habitantes, o que a coloca entre as 10 maiores capitais brasileiras. Economia e desenvolvimento urbano. Porto Alegre é um dos principais centros econômicos do sul do Brasil, com uma economia diversificada, que inclui indústrias, comércio, serviços e tecnologia. A cidade abriga importantes empresas nacionais e internacionais, além de ser um polo para startups e empresas de tecnologia que têm impulsionado o desenvolvimento da região. A capital gaúcha também é conhecida por seus grandes shoppings, como o Shopping Iguatemi e o Barra Shopping Sul, que além de centros de compras, são locais de lazer e entretenimento para moradores e turistas. Outro destaque econômico da cidade é o setor de tecnologia da informação, com empresas inovadoras surgindo e atraindo talentos de todo o Brasil. A infraestrutura de Porto Alegre é outro fator que merece destaque. A cidade tem investido nos últimos anos em melhorias de mobilidade urbana, como a ampliação das faixas de ônibus e a criação de ciclovias, além de projetos de revitalização de áreas importantes da cidade. A obra da Orla do Guaíba, por exemplo, transformou uma área anteriormente pouco aproveitada em um dos principais espaços de lazer da cidade. Hoje, a Orla é um local muito frequentado para atividades físicas, caminhadas, passeios de bicicleta e eventos culturais, oferecendo uma vista espetacular do pôr do sol sobre o Guaíba. Porto Alegre é repleta de atrações turísticas e culturais que merecem ser exploradas. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Parque Farroupilha, popularmente conhecido como Redenção. O parque é um dos maiores e mais tradicionais espaços de lazer de Porto Alegre, abrigando feiras de artesanato, eventos culturais e esportivos, além de ser um ponto de encontro para moradores e turistas. No coração do parque está o Monumento ao Expedicionário, uma homenagem aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Outro lugar emblemático da cidade é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que fica no centro histórico da cidade, na Praça da Alfândega. O MARGS possui um vasto acervo de obras de arte, com destaque para artistas gaúchos e nacionais. Ao lado do MARGS está o Santander Cultural, um espaço que oferece exposições, cinema e outras atividades culturais. A cidade também é famosa pelo Mercado Público, um dos mais antigos da capital, inaugurado em 1869. O mercado é um ponto de encontro entre a tradição e a modernidade, onde se encontram desde produtos típicos gaúchos, como o chimarrão,
até ingredientes da culinária internacional. Além disso, o mercado público é famoso por seus restaurantes que oferecem pratos tradicionais da culinária local, como o famoso prato feito. Não podemos esquecer de mencionar o Teatro São Pedro, um dos teatros mais antigos do Brasil, inaugurado em 1858. O teatro é um dos mais importantes palcos culturais da cidade e recebe apresentações de música, dança, ópera e teatro ao longo de todo o ano. Para os amantes da arquitetura, o Teatro São Pedro também é um ponto de destaque, com sua estrutura preservada e sua fachada neoclássica imponente. Porto Alegre é o lar de diversas instituições públicas de grande relevância, tanto no contexto estadual quanto nacional. Um dos edifícios mais importantes da cidade é o Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. Localizado no centro da cidade, o palácio é um exemplar da arquitetura eclética e abriga obras de arte importantes, além de ser o cenário de decisões políticas cruciais para o estado. Outro prédio de grande relevância é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também situado no centro da cidade. Sua arquitetura imponente e histórica chama a atenção dos visitantes, sendo um dos prédios públicos mais antigos em funcionamento no Brasil. Nas proximidades está a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, um dos ícones religiosos da cidade, com sua arquitetura neo-renascentista que se destaca na paisagem do centro. Outro ponto interessante é a usina do gasômetro, que antigamente funcionava como uma usina termoelétrica e hoje é um dos principais centros culturais de Porto Alegre. A usina abriga exposições, oficinas e eventos culturais, sendo também um local popular para apreciar o pôr do sol às margens do Guaíba. Saúde e educação em Porto Alegre. Porto Alegre oferece uma ampla rede de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. A cidade é sede de alguns dos hospitais mais renomados do Brasil, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital Moinhos de Vento, ambos reconhecidos pela excelência em diversas especialidades médicas. A rede pública de saúde da cidade é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e conta com unidades de atendimento básico, além de hospitais especializados. Na área da educação, Porto Alegre é uma referência nacional, com instituições de ensino de alta qualidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UGS, é uma das melhores universidades públicas do Brasil e oferece uma vasta gama de cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, a cidade conta com uma rede sólida de escolas públicas e privadas, que atendem desde a educação infantil até o ensino médio. Conclusão: Porto Alegre é uma cidade que combina história, cultura, desenvolvimento e qualidade de vida. Suas ruas e praças contam histórias centenárias, enquanto seus prédios públicos e museus guardam a memória e o legado de gerações. Ao mesmo tempo, a cidade continua a se reinventar, abraçando a modernidade sem perder suas raízes. Seja para quem mora ou visita, Porto Alegre é uma cidade que surpreende e encanta, oferecendo um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação, natureza e urbanismo, cultura e modernidade.